Boa noite, Campo Grande, boa noite, Mato Grosso do Sul e boa noite, Brasil. Estamos iniciando mais uma programação Desperta Brasil pelo Facebook, aleluia, no órgão oficial das nossas igrejas, Pentecostal Brasil para Cristo, Residencial Búzio e Vila Popular, na direção do nosso pastor Sidney de Abreu e missionária Sandra de Abreu. Nós já estamos aqui na rádio, já começamos um tema aqui já, e vamos estar dando continuamento, vamos estar passando para o nosso irmão presbítero Valmir, né, que vai estar já falando com todos os ouvintes em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui nessa noite com um tema falando sobre cura, entendeu? Às vezes tem situações que nós vemos que tem pessoas que recebem cura e tem outras que não. E nós estamos aqui com um desafio que nós fizemos no começo da programação, entendeu? Para que vocês venham não somente compartilhar, né? É lógico, vocês têm que compartilhar, porque às vezes você fala assim, ó, eu não estou precisando dessa palavra, mas tem outras pessoas que necessitam. E você pode ter certeza que o desafio nosso é que Deus venha curar. Deus venha entrar com providência na enfermidade, nas causas impossíveis da sua vida. E se você crê, como eu já disse aqui nessa noite, se você não vai pela sua fé, vai pela minha, que você pode ter certeza que Deus vai entrar com providência. Eu creio num Deus do impossível, eu creio num Deus de milagre, num Deus que cura, que transforma, liberta. E nós estamos aqui também com o presbítero Júlio e o pastor Márcio. Dê a sua palavra, presbítero. Amém. Mais uma vez cumprimento a todos que estão entrando então pelo Facebook com a paz do Senhor. E quero deixar essa leitura aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, 16. Diz assim: E chegada a tarde trouxeram-lhe inúmeros endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de Isaías, que diz: Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então eu quero deixar para você nessa noite que Ele já levou, que Ele já carregou, né? E que nós devemos então tomar posse. Eu estou defendendo, acreditando que pela fé é possível alcançar essa cura. Então você que está entrando agora no rádio, você que está entrando agora pelo Facebook, e você está com um problema de saúde, Jesus Cristo está dizendo para você que Ele quer e tem a vontade de te curar. Então alcance isso pela fé. Tenho certeza que você não está sintonizando de maneira aleatória, de maneira a ser uma coincidência, mas que Deus está, de alguma maneira, viabilizando que você sintonize nesse rádio por esse motivo. Então, creia, participe, ligue aqui, né? Peça a sua oração e, acima de tudo, tome posse daquilo que Ele já conquistou para você. Pastor Márcio. Pai do Senhor a todos os irmãos aí que estão adentrando aí pelo Facebook. Deus venha abençoar essa noite tão maravilhosa, tão gloriosa. E dizer, de fato, que o desejo de nosso Deus é que todos recebam a sua cura, a sua vitória. Eu acredito, nós ministramos isso também. Mas é interessante que você precisa querer, desejar no seu coração. E assim Deus vai realizar. O primeiro passo é nosso, para Deus então poder fazer realizar a cura que você precisa. Eu lembro-me do cego de Jericó, quando ele gritou ao Senhor, pedindo misericórdia, e o Senhor parou. A Bíblia diz que Deus parou, Jesus parou. É bem verdade que o Senhor mandou lhe chamar. Então eu acredito que o Senhor esperava uma reação dele para vir até Jesus e receber a cura que ele tanto almejava, que ele pedia naquele instante. E a Bíblia diz que o Senhor parou, na expectativa de ele largar tudo, deixar tudo, as dificuldades. Talvez alguém chegou para Jesus dizendo: Senhor, mas ele tem uma certa deficiência, como ele vai vir até o Senhor? Eu acredito que Jesus disse: não importa, o importante é que ele chegue até aqui. É preciso darmos o primeiro passo, querer, desejar, almejar, e eu tenho certeza que Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Deus abençoe.
Aleluia. Amém. Nós estamos aqui no tema sobre cura. E voltando ao tema que eu ia perguntar para vocês, Paulo, ele tinha uma espinha na carne, ou alguns teólogos falam que ele tinha uma enfermidade, correto, pastores? E eu queria saber, Deus falou para ele que somente a graça dele bastasse, entendeu? E ele queria ser curado, entendeu? Existe situação que eu entendo assim, pastor, que Deus não permite a pessoa ser curada, entendeu? A gente não sabe o porquê. O senhor concorda nisso daí? Ou o senhor tem alguma fala sobre a respeito do que Paulo, ele orou, ele clamou a Deus e não foi curado? É interessante que eu acredito que nosso Deus, ele enxerga nosso coração pelo lado de dentro. Oh, glória, foi bom então. Vale ressaltar, irmãos, que a gente enxerga por fora, mas Deus conhece a gente pelo lado de dentro. Sim, com certeza. O coração de ser humano é terra que só Deus anda. Como que é o nome? A gente pode olhar, observar por fora, mas Deus conhece o homem pelo lado de dentro. E aí vai entender o que é que Deus viu pro lado de dentro do coração de Paulo. Exonita. É uma questão assim bastante sugestiva, né? Tá. Existe vários apoios bíblicos do porquê de não dar a ele aquilo que ele almejava. E eu Amém, acredito então. que irmão, Deus, ele não divide a sua glória com o ser humano. Deus não divide glória, irmãos. Glória é só dele. Então, tá. Então eu acredito que Deus Amém. assim não realizou para dizer que Paulo de fato estava na mão dele, né? Que a glória era só dele. Então, se Deus realizasse, ele iria falar assim que pelo seu orgulho, né? E às vezes Deus conhece o coração do ser humano, é isso aí. Amém, glória a Deus. O senhor tem alguma coisa para falar, presbítero? Eu coloquei eles duas estreitos aqui, gente. Então, é complicado isso aí. Já que foi me dada a liberdade de falar, eu peço licença para discordar de algumas situações que foi exposta, né? Sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Primeiro, que a gente não tem evidência de que era uma enfermidade, né? A Bíblia não diz que era uma enfermidade, isso é conjectura do imaginário do ser humano, né? O ser humano lê ali, ele acha que entendeu uma coisa que às vezes não está escrita. Então ele deduz, né, de acordo com a sua cultura, com a sua vivência, com as suas experiências, né, sem nenhuma inspiração espiritual, que aquilo ali era uma doença. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele tinha um problema do qual Jesus não quis resolver por algum motivo, que a graça bastava. E ele vai dizer lá no versículo 10 de Coríntios 12, que ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quem sabe isso não era o espinho da carne que ele estava tanto dizendo, né? Também. Porque, biblicamente, como eu estava dizendo, em relação a Jesus Cristo, não temos esse precedente, né, de alguém que chegou diante dele e ele não curou. Então, quando se trata da gente, irmãos, é muito fácil a gente ficar aqui falando, né, sobre cura. Mas quem está com a dor é quem sabe a necessidade. É verdade. Mas nós servimos um Deus vivo. Né? Não é uma filosofia, não é apenas histórias do passado, né? Não é sobre um debate de algo que somente está escrito, mas é algo que realmente é para os dias de hoje. Né? É um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus atuante que quer fazer o milagre acontecer. Com certeza. E nós vimos, eu faço essas perguntas para vocês, que às vezes a pessoa fala assim, olha, já participei de muitas campanhas e não fui curado, já participei de muitas situações e não aconteceu nada na minha vida. E às vezes a gente fala assim, poxa, a pessoa não tem fé. Às vezes não é nem somente questão de fé, né, pastor? É questão de a obediência e querer saber o que realmente que Deus quer. Né? O senhor concorda comigo ou não? Como é que é? A questão também entra a obediência, né? Tem isso aí também, né? Tudo leva pelo lado da obediência também. Existe também, é claro, a fé, mas se não tiver obediência também não tem como, né, a situação funcionar. E a obediência é tudo também para Deus, né? Aliás, é um dos princípios que Deus criou, foi a obediência. Se não tiver obediência, não tem como ele realizar, né?
Eu acredito que é sim pela fé e, claro, com certeza entra a obediência acima de tudo, porque obediência é princípio dele. Sim, com certeza. Vamos dar um tempo aqui, porque tem pessoas ligando, pedindo uma palavra. O senhor... Depois das 11, não está falando sobre as palavras, não vamos tirar todas as pessoas, né, que estão... Vamos tirar depois? vamos fazer terminar isso. Amém, amém. Tem o irmão Alcides, né? Que ele pediu para uma oração, nós vamos estar orando depois por ele, tá? E a irmã Nilma pedindo uma palavra, correto? Irmã Nilma, irmã Isabel. Exolita. e Exolita. Eles vão estar pedindo uma palavra. Dirce Lopes também está pedindo Dirce uma palavra. Lopes. Mas ainda vamos começar a tirar essa palavra a partir das 23 horas. 23 horas. E nós Pode temos continuar? uma outra tocha aqui também, que está escondida ali. Aleluia, glória Glória a a Deus. Deus, ali, ó. A paz do Senhor Jesus, amém. Dando oportunidade para as pessoas que estão vindo aqui, os irmãos, o pastor aí, que é benção pura aí, Deus bradando grandemente na vida do pastor, na vida dos irmãos aqui, amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Então o senhor pode continuar com o tema de vocês aí. Amém. Glória a Deus. Vamos entrar bem nesse tema, né, que é um tema adicionado à cura, né? Sim. Tem pessoas que não recebeu. É que tem pessoas, pastor, que às vezes questionam sobre isso. As pessoas, elas falam assim, poxa, tanto que eu oro, eu clamo a Deus, e eu entendo assim que para você receber a cura... Chama as pessoas que quiserem estar fazendo pergunta também pelo Facebook, Sim, sobre cura, sobre... Com certeza. Olha, se você quiser, tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, nos manda mensagem pelo Facebook, pode mandar por telefone, tem algum celular aí que Não, pode? 3361-8069. 3361-8069, se quiser pelo meu celular também, é 9346-6774 também, você pode ir 9346-6774, você pode mandar uma mensagem aqui, que nós vamos estar respondendo para vocês. Tem 2 pessoas aqui, conhecedores da palavra, que vão estar respondendo para vocês, entendeu? As dúvidas que vocês têm. E não deixe de compartilhar, vocês podem ter certeza que o Espírito Santo vai falar fortemente com vocês nessa noite, porque essa noite é a noite de desafio, a noite de cura, de milagre. E qual é o milagre que você almeja nessa noite? Será que você está pedindo uma cura no interior? Porque também existe a cura da alma, que às vezes a pessoa está amargurada. Nós falamos na última vez sobre a questão do perdão, pastor, e nós estávamos comentando, até o pastor Ronaldo estava aqui, né? E eles nos deu a resposta sobre a respeito que o perdão é uma forma de você evitar de ter um câncer. E o presbítero Júlio, ele é enfermeiro, ele conhece também algumas coisas sobre isso. Amém? Bom, voltando. O pastor, o senhor acha qual é o tipo da obediência que a pessoa, qual que é o caminho para a pessoa ter, alcançar a vitória dele em questão da cura, da libertação na vida da pessoa? Eu acredito assim, que quando se trata, nós estamos falando de cura e cura por fé, né? Sim. A Bíblia diz que se a gente não ouvir a palavra de Deus ou a palavra do Senhor Jesus, não tem como gerar fé. Que a fé ela só gera se a gente ouvir. É verdade. E muitas vezes a gente não ouve. Tem pessoas que dizem, mas eu faço campanha, eu já pedi, mas ainda não ouviu. Ou ela está ouvindo mais o problema do que a palavra. Sim, justamente. Por exemplo, nós temos uma situação de que os discípulos, se não me engano, Lucas capítulo 8, versículo 22, nos retrata uma história extraordinária, que diz que o Senhor Jesus convidou os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Ele disse, passamos para o outro lado. E a Bíblia diz que eles entraram dentro do barco, Jesus foi dormir na polpa do barco, e na questão seguinte, no meio do mar da Galileia, uma tempestade fortíssima. E aí, preocupação à vista. O que fazer? A Bíblia diz que nessa ocasião, uma preocupação, o mar já estava revolto, Jesus estava dormindo na polpa, eles ficaram preocupados e foram despertar Jesus. À tarde, perto da sua casa, Jesus é despertado,
dá ordem aos ventos, e é interessante que ele sabe para quem fala. Irmão, Deus, ele não fala aleatoriamente, ele sabe para quem ele fala. Ele disse para os ventos: acalma-te, vento, e tudo se fez bonança, a tempestade acabou. Né? E a Bíblia diz que ele olha para os seus discípulos e pergunta: onde está a vossa fé? Por que que Jesus pergunta onde está a vossa fé? Por que Jesus olhou para os discípulos e perguntou: onde que está a vossa fé? Nós entendemos, irmão, que os discípulos não tinham ouvido Jesus falar. É muito fácil falar: pastor, eu vou na igreja, eu tenho Jesus. Mas o que adianta você ter Jesus, mas não está ouvindo o Senhor falar? Muitas pessoas dizem: eu tenho o Senhor. Eu, por exemplo, alguns anos atrás, eu estava ministrando dentro de um boteco. Eita Deus. E um certo senhor disse assim, eu falando que precisavam de Jesus, ele disse: mas já tenho Jesus. E aí aquele ponto de interrogação entrou no meu coração. E se Jesus estiver lá? Pode falar. Mas Jesus pode até estar aí, Jesus me deu esta palavra. Às vezes as pessoas falam: mas eu tenho Jesus. O que foi que aconteceu? Tem, mas não ouve. Porque os discípulos tinham Jesus dentro do barco. Primeiro que não haveria preocupação, porque Jesus estava lá dentro. Esse daí ainda não vamos, mas o que adianta ter se não ouve? É por isso que Jesus perguntou: onde está a vossa fé? Porque eles não ouviram Jesus. Tem coisa que a maior dificuldade que nós temos hoje é em ouvir. A gente às vezes não quer ouvir. E a gente só pode receber um milagre ou receber a cura se a gente ouvir Jesus, ouvir a palavra do Senhor. Às vezes você fala: faço campanha, não recebo minha cura, pastor. E Deus às vezes está falando com você acerca de decisões, acerca de uma posição. E às vezes você não quer tomar nenhuma decisão, nenhuma posição. Às vezes você tem Jesus, mas não quer ouvir, como os discípulos não ouviram Jesus. Se os discípulos tivessem ouvido Jesus, é uma conjecturação minha, não está escrito na palavra, mas é uma conjecturação minha. Eu acredito que Jesus, quando Jesus entra dentro do barco e disse para os discípulos: atravessamos ou passamos para outra banda, Jesus estava dizendo em outras palavras: não se preocupe com a tempestade que vai levantar. Eu já disse que nós vamos atravessar, e nós vamos atravessar. Uma vez que Deus dá ordem, não tem capeta, não tem inimigo que possa revogar aquilo que ele já disse na sua história. Glória a Deus. Então eu profetizo hoje que você pare para ouvir Jesus falar. Mas pastor, você talvez tenha ouvido tanta coisa ao seu redor, as tempestades têm chacoalhado a sua vida, e às vezes você não consegue achar a cura para aquilo que você precisa, porque você está preocupado com A, com B, com C, e ainda não tem ouvido Jesus falar. Mas se hoje você parar para ouvir Jesus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não há outro meio de gerar fé se você não ouvir Jesus. Porque foi ele que disse que a gente tem que ouvir para gerar fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se os discípulos tivessem ouvido, naturalmente não haveria preocupação. Mas Jesus entrou no barco e foi dormir. Eu estou aqui dentro agora. Se eles tivessem ouvido, daqui a pouco? não haveria preocupação, porque Jesus já tinha dado a palavra. Daqui uns 10 minutinhos, só liga. Então o milagre pode acontecer. Tá? Mas se você ouvir, então, tá bom. Tem que crer. Tem que crer. Posso? Ô, presbítero Ricardo, deixa eu... Presbítero Ricardo. Presbítero Júlio. Presbítero Júlio. Existe aquele versículo que Jesus ele curou 10. Só um voltou. Então, existe a parte da ingratidão. Não. A pessoa, quando ele está na presença de Deus. Muitas pessoas, eles vão na igreja, recebem o milagre, recebem a vitória, aí tem hora, capa o gato. Dá uma palavra em cima disso daí para mim, fazendo favor. Então, é interessante você falar disso, então tá bom. porque a Marcou ingratidão no caderno. fez com que eles ganhassem a cura, mas teoricamente perdessem a salvação, né? Porque um voltou, né? E Jesus falou que ele estaria salvo. É verdade. Né? Sua fé te salvou, coisa e tal. O senhor não esquece Mas eu quero chamar a atenção também. esquece de orar por mim também, não. Da gratidão que nós devemos ter com Deus. Hora que nós vamos chegar aí. Para algo que a gente às vezes deixa de fazer.
Tá, pai. O pastor Márcio estava dizendo aqui que a fé vem pelo ouvir. Pode falar. Ouvir a palavra de Deus. E realmente é o que vai gerar fé no nosso coração. Mas e quando aquele Graças a problema Deus, né? já virou um problema de estimação? A Aí pessoa, não é problema, é pecado. a pessoa fala assim, olha, Verdade. a minha doença, ela já tomou posse do negócio. É. A doença é dela, essa minha dor. Ela já tomou posse da dor, a dor é dela, até o médico é dela. O meu médico, ela fala. É. Ela tomou posse daquilo ali. Então ela já se apossou de tal forma que ela se acostumou. E quando a gente sim. se acostuma com a situação, a gente não vai ver Verdade. a mão de Deus agir. Eu quero citar um exemplo, por exemplo, no livro de Neemias. Olha só que interessante, irmãos. Quando o irmão de Neemias chegou diante dele, ele perguntou, como é que vai lá a nossa cidade, né? Não passou O ainda irmão não? dele falou, tá na miséria, tá arruinado, Ainda tá não tudo passou, destruído, não? o povo tá em desgraça. Eles estavam há 120 anos daquela forma. 120 anos. E eles estavam acostumados Vai sim. a conviver com aquela situação. Então as crianças cresceram, se tornaram adolescentes, se tornaram adultos, se tornaram velhos, vivendo em ruínas, vivendo em escombros, vivendo em monturos. E eles estavam acostumados, fazia parte do dia a dia, já era rotina. Mas o Neemias não. Ele se indignou, chorou e orou, jejuou. Ele fez algo diferente. E às vezes a gente quer que a vitória venha, nós acabamos mantendo, continuando fazendo a mesma coisa. Então é necessário também a gente se inconformar, a gente se indignar, a gente se posicionar de uma maneira a não aceitar a situação. Porque às vezes você já se conformou com isso. Já faz parte de você. Já tem muitos anos que você tem essa doença. Já tem muitos anos que você tem essa dor. Já tem muitos anos que você tem essa ferida. Já tem muitos anos essa depressão. Já tem muitos anos essa crise de ansiedade. Já tem muitos anos esse tumor. Já tem muitos anos esse caroço. Já tem muitos anos esse câncer. Chega! A gente tem que se indignar. Então, se eu melhorar, não precisa. E a gente se indignando, se eu melhorar posicionando, amanhã, não precisa, é que né? Deus vai agir. Agora o povo está acostumado a malhar trigo no lagar achando que está tudo certo. O senhor quer que Deus... Não vai acontecer nada. Eita Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero agradecer sobre fé, né? a participação das pessoas que estão aqui. Mercedes Vargas, tem a Dirce Lopes também, que está verdade. aqui. Pediu uma palavra. Pediu uma palavra, né? Logo, logo nós já vamos estar. Logo nós vamos estar dando uma palavra, você pode ter certeza que Deus vai falar com a senhora. Pastor Luciana Júnior. Luciana Júnior. Lucena Júnior. E o pastor Sidney de E Abreu. Miguel né? de Chapadão do Sul também, tá? Quem? Miguel de Chapadão do Sul também. Miguel de Chapadão do Sul, olha só, a programação está longe, está sendo bênção de Deus. E nós estamos com um desafio aqui nessa noite. Se você crê, você pode ter certeza que Deus vai entrar com providência, Deus vai te dar um milagre, Deus vai trazer a cura para você. Receba em nome de Jesus que você vai sair daqui nessa noite, você vai... Essa programação aqui, você vai receber a resposta e o milagre nessa noite. Amém? Nós temos também a Raquel Salles, que é a sua esposa, né? Então tá bom. É a esposa dele ali. Amanhã eu Tá vou ligar ali pro na senhor para nós escondidinha. conversar Mulher de bastante, Deus sabe? também, cooperador Aguinaldo. Mulher de Deus. É. Tá. Tem seu Hudson telefone, Garcia, ela está Então também tá bom, vou ligar lá de participando aqui casa, conosco. Hudson, né? Deus abençoa, Hudson, ele é diácono ali da Assembleia de Deus, se eu não me engano, acho que é das É Hortênsias. depois das 11 horas que não tá tirando. É. Hudson. Tá? Fica assistindo aí. Anderson Dias. Rapaz. Anderson Dias. Tem várias pessoas. Então não deixe de compartilhar, não deixe de nos ajudar a participar dessa programação. Nós estamos nessa noite falando sobre cura, sobre milagre, o impossível. Qual é o impossível que acontece, né? que você precisa nessa noite? O que você precisa? Qual que é o milagre que você quer que Deus faça? E eu creio que se você tiver fé, como foi dito aqui, se você crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, você pode ter certeza que você pode ser curado. O Deus que eu sirvo
Da mesma forma que Ele está aqui nesse lugar, Ele pode estar aí na sua casa, Ele pode estar aí aonde você estiver, no seu trabalho, dentro do carro, aonde você estiver. E o Espírito Santo de Deus, Ele pode trazer a resposta, o que você necessita. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus que cura, que restaura, transforma, liberta. O Deus que abre as portas, quebra todos os laços, todo embaraço. E nós temos que crer nesse Deus de Israel. É um Deus que entra com providência nas causas impossíveis. O Deus que opera o milagre. E nós, como nós estamos falando sobre cura, sobre milagre, você tem que crer, você tem que confiar, acreditar que Deus faz. Toca na mão, toca na enfermidade onde você está, determina falando assim, ó, eu vou ser curado hoje, eu vou ser curado nesta noite, e Deus vai entrar com providência. Então não esqueça, na hora que nós formos orar, não esqueça de você pegar uma roupa, um copo de água, determina, profetiza que em nome de Jesus você vai entrar com cura, que Deus vai entrar com milagre na sua vida. Amém? Pastor Márcio, nós estamos aqui falando sobre cura, entendeu? Sobre a respeito dos 10 que foi curado e só um que voltou, o que o senhor me diz sobre essa palavra? De forma já foi dito aí, né, que a gratidão, ela está em falta hoje em dia, né? Às vezes as pessoas aproximam de Jesus só por aquilo que Ele pode dar. É interessante, o irmão já foi muito sucinto em dizer que recebeu a cura e perdeu a salvação. E isso é uma das grandes verdades. A preocupação de Jesus, no entanto, eu acredito que não era só curar. Se nós olharmos para o Evangelho, Jesus, ele diz, vai, a tua fé te salvou. Por que ele não dizia a tua fé te curou? Então ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Que a maior preocupação de Jesus não é apenas cura, mas é salvar a sua vida. É salvar a sua alma. Porque tudo que Ele te der vai ficar aqui. A maior preocupação de Jesus é para onde a sua alma vai depois que saímos daqui. Então tudo que Ele te der hoje, seja grato ao Senhor. Ele pode realizar, né? Faça como aquele que teve gratidão a Deus, voltou e agradeceu ao Senhor pelo milagre recebido. E a Bíblia diz que o nosso Jesus, quando curava, ele dizia, segue-me. Então, que você sinta essa gratidão. E quero lhe dizer que Jesus, Ele quer fazer muito mais do que o seu coração almeja. Não apenas só te curar. Jesus quer te salvar, quer te libertar e levar para o céu. Amém, glória a Deus. Nós temos que entender que eu acho que o principal que Deus mandou seu único filho, pastor, não foi os bens materiais, não foi nada, foi a salvação, adquirir a salvação, a vida eterna. Eu acho que é o melhor milagre que acontece sobre nossas vidas, esse daí. Não é verdade, presbítero? E quando o pastor bem colocou aqui sobre a fé e sobre a salvação, a gente observa também que Jesus estava pregando na casa dele em Cafarnaum, né? E a multidão apertava ali dentro da casa e também nos arredores, né? E em um determinado momento, Jesus começa a olhar para cima e ele vê que a casa dele está sendo destelhada, né? E ele olhando aquilo, quem escreveu o texto diz que Jesus olhou para cima e viu 4 homens descendo um acamado. Um rapaz deficiente físico, não tinha como ele entrar pelas portas, né, pelas janelas, sei lá por onde. E a solução que eles acharam foi destelhar a casa de Jesus. Quem sabe aí arriscando levarem uma chacoalhada do mestre, né? Levarem um ralo daqueles, né? Não era uma coisa muito respeitosa. Eu confesso que se alguém subir na minha casa e começar a destelhar, eu vou ficar um tanto quanto incomodado com aquela situação. Eu já vou achar que é ladrão. Mas a Bíblia diz, irmão Valmir, que Jesus não achou que era ladrão. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, olha o que o texto diz. E Jesus, vendo a fé, ele disse ao paralítico, a sua fé te salvou.
Eita glória, aleluia. E o povo começou a dizer, quem é esse, né? Que está achando que pode perdoar pecados. E aí Jesus, sendo onisciente, disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo. E se dirigiu ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Então a gente observa que em primeiro plano, Jesus quer dar a salvação. Mas aí você aceitou Jesus, você se converteu, você está na presença do Senhor hoje. Você está participando da ceia. Você participa do corpo e do sangue do Cordeiro. Você sinaliza para Deus, olha Deus, eu sou membro do corpo. Eu posso ser lá aquele dedinho lá do pé, mas eu sou membro do corpo. Cada um de nós aqui somos membros, cada um com as suas diferenças, né, com seus atributos, e fazemos parte do corpo. E eu te pergunto, esse corpo que uma vez, essa pessoa que uma vez foi perdoada, que uma vez foi lavada, foi remida pelo sangue de Jesus, é justo que ela permaneça perecendo com a enfermidade até a morte dela? Se você tem fé que Jesus te purificou, te limpou, te propiciou de todos os pecados e te ligou de novo com Deus, então por que não termos fé também para que Ele limpe também o nosso corpo, para que Ele purifique também o nosso corpo, para que Ele cure também o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Então, em primeiro plano, como o pastor bem disse, é a salvação. É o que mais importa, porque a salvação é um plano eterno, né? E a cura é um plano aqui de 80, 90 anos, né? O que é para se comparar com a eternidade? Não é nada, né? Vai se passar 1000 anos, vai se passar 2000, 3000, você vai falar, olha, quando eu era vivo lá na terra, né, Jesus me curou. E você viveu bem ali os seus 80, 90 anos. Mas não é porque temos a salvação que vamos abrir mão dos outros direitos que Jesus conquistou na cruz por nós, né? É dele isso, ele conquistou para nós. Aleluia. Eu estava vendo você falando em questão de fé. A mulher do fluxo de sangue, ela determinou a fé. Não, se eu somente tocar, entendeu? Ela não pediu em nenhum momento, falou assim, não, eu vou lá, vou pedir para ele orar. Não, se eu somente tocar, eu serei sarado. Ou serei curado. Em algumas traduções diz que seria curado. Então, eu entendo assim, a fé é algo que nós devemos exercitar todos os dias nas nossas vidas. Entendeu? Porque existe a fé natural e a fé sobrenatural. Aquela que eu falo que é a fé de louco, né? Porque a pessoa tem que ser louco. Porque tem gente que toma uma fé e fala assim, não, eu vou... Nós estávamos comentando esses dias, eu, o presbítero Júlio, mais o irmão Elson lá na loja, entendeu? Que tem pessoas que determinam numa fé, pastor, que ele dobra o seu joelho de joelho em algum lugar de madrugada, determinando o que ele quer, entendeu? Isso é fé, é determinação. A pessoa tem que se posicionar naquilo ali e falar assim, não, eu creio que o meu Deus vai falar. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas o fulano já falou que não vai dar certo, o Beltrano não vai dar certo, mas a última palavra nós entendemos que é do Senhor. Então nós entendemos, pastor, que aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve uma fé maluca, né? Porque naquele momento ali, se a gente olhar a história, se ela passasse no meio, alguém soubesse que ela estava ali, automaticamente ela seria morta, ela seria apedrejada. E então, eu queria que o senhor me falasse sobre esse tamanho da fé que essa mulher do fluxo de sangue teve, pastor. É interessante, irmãos, ressaltar que a Bíblia diz assim que a multidão o apertava. E havia com certeza multidões de pessoas querendo receber algo da parte de Jesus. Agora você imagine no meio de uma multidão, Jesus voltando e dizendo assim, alguém me tocou. Observa que diante de uma multidão, essa mulher conseguiu fazer com que Jesus observasse ela diante de uma multidão. Jesus disse, alguém me tocou. Aí Pedro disse, mas Senhor, a multidão te aperta e te oprime.
eu acredito que Jesus não seria tão arrogante, né? Como eu vou dizer aqui. Eu falo assim, mas eu não perguntei se alguém me oprime ou... Né, ele está dizendo que alguém, ele falou, alguém me tocou. Então, veja bem, uma mulher, ela não poderia, ela não teria como chegar até em Jesus devido a essas leis, Sim. que ela não poderia. Mas ela chega com muito cuidado, toca na orla, olha que fé. Somente eu tocar. Que fé. E ela recebeu através disso que Jesus sentiu que saiu dele, saiu uma virtude somente dela tocar. Talvez você fale assim, pastor, eu estou no meio de muito, como que Deus vai me achar? Meu filho, deixa eu te falar um negócio. Deus não nos criou por série. Deus criou a gente único. Você pode estar no meio de uma multidão, mas se você tiver uma fé extraordinária, Deus vai te enxergar no meio de uma multidão e vai operar o milagre Glória a que Deus. você tanto deseja. Aleluia. Agora, pastor, a gente observa que essas pessoas que manifestaram fé, elas fizeram com que Jesus tivesse uma reação. Né? Olha que interessante. Em nenhum momento Jesus chegou. Quem quer cura? Olha aqui a cura, está passando na frente da sua casa o carro da cura agora, né? Em nenhum momento aconteceu isso. Né? As pessoas, elas se posicionaram. O cego começou a gritar, todo mundo mandando ele calar a boca, ficar quieto, e ele continuou gritando. A mulher enfrentou uma multidão, mesmo debilitada, mesmo ela sendo considerada imunda pela lei mosaica. Ela decidiu continuar. O paralítico de Cafarnaum destelhou a casa de Jesus. Enfim, são situações em que as pessoas se posicionaram frente aos problemas em que elas viviam. Então a gente quer muito receber alguma coisa de Deus. E aí você vai na igreja, você cultua, né? E aí você faz cara de fé. Fecha o olho, aperta a mão, dá um pulo, né? Aí você começa a arrepiar e acha que fé tem a ver com isso. E na verdade fé não tem a ver com arrepiar, fé não tem a ver com chorar, fé não tem a ver com pular, fé não tem a ver com expressão facial. Vou fazer minha cara de fé agora aqui, crer. Não, Deus não quer ver a cara de fé, não quer ver arrepio. Deus quer ver atitude de fé. Glória a Deus. Então a gente tem que se posicionar em fazer algo que não foi feito antes, que você não fez antes. Algo que você fala, olha, eu nunca desci. Nunca desci na casa do oleiro. Eu nunca me posicionei. Sabe, eu nunca coloquei a cara no pó. Eu nunca fiz uma campanha. Eu nunca me desviei do mal. Porque às vezes o cara ora, jejua, mas ele não se desvia do mal. O que é se desviar do mal? Aparece o mal na sua frente, você compartilha aquilo, você se assenta naquela roda, participa daquilo, compactua com isso. Aparece a fofoca, você participa. Aparece a pornografia, você participa. Aparece sei lá, entre outras situações, né? E você participa. Então, além de ter a fé, você tem que se posicionar, mostrando para Jesus que você tem a fé. O texto diz assim, e Jesus vendo a fé. Ele tem que ver a fé. Com certeza. Irmão, só um pouquinho. O Miguel de Chapadão do Sul queria uma palavra do irmão. Miguel de Chapadão do Sul. A mãe dele, a Dona Marcelina. irmã Marcelina, pediu para tirar uma palavra para ele. Também vou fazer uma leitura então no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 20. Diz assim, e levantando-se foi para o seu pai, e quero chamar a sua atenção para essa palavra que diz, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa palavra é um texto que diz respeito do filho pródigo, né? Todo mundo conhece essa passagem, em que o filho deixou a casa do pai, gastou toda a sua herança na esbórnia, ficou totalmente na falência, a fome veio sobre aquela terra, e ele foi cuidar de porcos, desejando comer as alfarrobas ali, aos vegetais ali, os legumes, enfim, o que era pertinente à comida dos porcos. E ele teve uma ideia, ele pensou, como que eu vou sair dessa situação que eu estou vivendo de desgraça? Essa situação que eu mesmo me enfiei.
Ele conseguiu cavar um buraco e entrar dentro. Ele conseguiu criar um problema. Ele conseguiu fazer isso com ele mesmo. Então, às vezes, você está vivendo uma situação que você mesmo se enfiou. Eita Deus. Você mesmo procurou. Fala Deus. Mas a palavra está dizendo que ele teve uma ideia. Ele falou assim, olha, eu vou lá falar com meu pai. Quem sabe eu posso ser, quem sabe, um dos seus funcionários ali, que são muito melhores tratados do que eu. E a palavra diz assim, ó. E levantando-se, foi para seu pai. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui comigo, irmãos. Foi o pai dele que foi lá buscar ele? Ele se posicionou e ele diz assim, e levantando-se, foi para seu pai. A palavra do Senhor diz assim, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Então, eu não conheço você, meu irmão, não conheço você, minha irmã, que está pedindo essa palavra, mas se posiciona, se levanta, se posicione, se achegue, porque ele tem milagre. Mas a atitude, a posição, né, o levantar, a mudança, tem que partir de você. Ele já deu o filho dele no Calvário. O resto é com a gente. Se posicione, que vem milagre aí pela frente. Amém? Pastor Márcio, Sim. o pastor Lucena Júnior quer uma palavra do pastor. Vamos lá. Pastor Lucena Júnior. Maravilha, maravilha. Deixa uma palavra aí. Chama missionária. Deixa uma palavra em Salmos, número 126, que diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Essa palavra aqui, ela trata-se do maior milagre já vivenciado pelo povo de Deus. O cativeiro seria algo impossível de sair. E quando Deus o arrancou o povo dele do cativeiro, nem eles conseguiam acreditar que aquilo era verdadeiro. Então eles diziam assim, que eles estavam como os que sonham. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Deus tem coisa boa para você. Aleluia. Para sua vida. Glória a Deus. O milagre será tão grande, mas tão grande que você vai dizer sonho. Mas Deus está dizendo, será uma realidade que eu vou fazer na tua história. Glória a Diz o Deus. Senhor. Que você guarde essa palavra. Para tudo, parece que está difícil, é impossível. Mas Deus vai te arrancar para mostrar o poderio dele na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Maravilha, Jesus. A irmã Isabel. Bosta Isabel. Pai do Senhor, irmã, Deus Uma abençoe palavra. a sua vida. A palavra de Deus diz assim em Deuteronômio 24, pois o Senhor é vosso Deus, e eu que vai convosco, peleja contra os vossos inimigos para salvá-los. Irmã, eu quero dizer uma coisa para a senhora, Deus é contigo, confia no Senhor Deus de todo o teu coração e saiba que Ele é fiel na sua vida. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina que toda promessa passa pelo teste do tempo. E ele passa um tempo determinado. Por isso que fala, é passageiro. E a senhora tem que confiar e acreditar que Deus está contigo. E com o tempo certo, na hora certa, Deus vai lhe entregar a vitória. Descansa no Senhor, confia nele, saiba que ele pode entrar com providência. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. A irmã Mercedes Vargas pediu uma palavra também para o presbítero. Amém. Vamos fazer então uma leitura. Como que é o nome da irmã mesmo? Mercedes Vargas. Mercedes. Paz do Senhor, irmã Mercedes. Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Vamos fazer uma leitura então no livro de Lucas, capítulo 13. Diz assim, 13:11 de Lucas. Veio ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Abri aqui aleatoriamente, viu, irmão? Veio uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada,
sem de modo algum poder endireitar-se. A paz do Senhor. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Vai tirar Impondo-lhes assim, as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a palavra do Deus. Senhor vai tirar aqui. Olha só que interessante, essa mulher estava há 18 Alcides, né? anos encurvada Assim, seu por conta de uma enfermidade Alcides. que lá na frente vai dizer que era Satanás que a deixava Agora, o presa pastor vai retirar. por 18 Amém? anos. Deus Irmão, abençoa, tá bom, seu Alcides? eu entendo com essa palavra que a senhora possa estar vivendo uma situação já antiga, mas que Jesus, assim como olhou para ela, né, a palavra diz assim: vendo-a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da sua enfermidade. Aleluia. E lá no 16 diz assim, ó: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Eita Deus. Então Jesus está dizendo que ele quer mudar cativeiro, ele quer mudar a situação, ele quer livrar de prisões, de situações antigas, situações das quais a senhora pode olhar e dizer: olha, já faz tempo, não tem mais jeito não, não vai mais dar certo. Mas Jesus, ele te conhece pelo nome e ele vai entrar com uma providência, viu, irmão? A senhora crê, a senhora se posiciona, a senhora ora, pede direção para Deus, porque ele tem livramento. Ele tem livramento e ele vai endireitar, ele vai mudar o cativeiro. Amém? Glória a Deus. O nosso irmão Alcides ligou aqui e pediu uma palavra. O nosso pastor Márcio vai tirar uma palavra para ele. Seu irmão Alcides, lá do Guanadinho. Maravilha. Meu querido, a paz do Senhor, irmão Alcides, Deus lhe abençoe. Vou deixar uma palavra para o senhor aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Nós estamos aqui com um assunto extraordinário de cura, de libertação. Ô, Pai da glória. Uma palavra gloriosa. Nós temos aqui uma experiência no capítulo 3 de Êxodo, e versículo de número 14. Moisés, Deus dizendo a Moisés, aliás, versículo 3 diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhe direis? Nós temos aqui Deus conversando com Moisés, falando com Moisés, tendo uma conversa com Moisés, e Moisés perguntando a Deus, depois de ter ouvido: o que é que eu vou falar? Quem é o Senhor? Talvez o Senhor está dizendo assim: o que vou eu falar de Deus para as pessoas? Eu quero profetizar que a primeira coisa que Deus quer lhe fazer é ter uma experiência face a face contigo. A segunda coisa que Deus vai fazer, talvez você está dizendo: pai, pastor, eu não sei o que é que eu digo acerca de Deus na minha vida. Eu não sei o que é que eu vou falar. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés: quando fores aos filhos de Israel, diga: eu sou o que sou. E encerrou o assunto. Nós entendemos que o nosso Deus, ele é um Deus que fala pouco, mas quando fala, ele cumpre com a sua palavra. O nosso Deus, ele é um Deus alienado à sua palavra. A Bíblia diz que Moisés, ele disse para Moisés: eu sou o que sou. E encerrou o assunto. Em outras palavras, Deus está dizendo que ele vai ser aquilo que o povo dele precisar que ele seja. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: quando estiveres no deserto, tu precisares de uma cura, eu serei o remédio para essa cura. Oh, glória a Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: diga para o povo, se o povo precisar de uma porta aberta, eu serei a porta. Se o povo precisar de água, eu serei a fonte de água viva. Então o nosso Deus está dizendo: eu sou o que sou. Para o Senhor essa noite aqui. Ele é aquilo que o Senhor precisar que ele seja na sua história. Aleluia. Mas ele quer te dar uma experiência. Para o Senhor não falar assim: me contaram. Deus está dizendo: eu vou te dar uma experiência para você dizer quem eu sou na sua história. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Qual é a outra? Rapaz, a Aleluia. irmã Dirce Lopes pediu uma palavra pro pastor, amém? Amém. Irmã Dirce Lopes, Deus abençoe a tua vida. A palavra de Deus em Hebreus 13:6 diz assim: e assim a confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei que possa me fazer o homem. Irmã, eu digo assim, nós devemos confiar no nosso Deus de todo o nosso coração, de toda certeza. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, transforma, é o Deus que abre as portas, quebra todo laço, todo embaraço. Só que nisso daí exige também o tempo dele. Então todas as promessas, ela tem o seu tempo determinado, e nós devemos confiar no Senhor. Mas às vezes você fala assim, mas irmão, eu estou orando, estou pedindo para Deus, estou clamando e não estou conseguindo receber minha vitória. Descansa no Senhor, espera. Enquanto nós estamos dormindo, às vezes de madrugada, Deus está trabalhando a nosso favor. Enquanto nós estamos descansando, Deus ele está entrando com providência. Apenas confia, profetiza, determina, dizendo assim, não, Deus já me entregou a vitória, Deus já entrou com providência, Deus já operou na minha vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pro presbítero Júlio, a irmã Luzinete. Irmã Luzinete pedindo uma Irmã palavra. Luzinete, paz do Senhor. Obrigado, Diácono Anderson. Lucas 12, 22. Quero deixar para a senhora essa palavra, irmã. E quero fazer um comentário em cima dessa palavra. Algo que Deus me fez sentir para a senhora, viu? Hoje a senhora vai dormir em paz. Aleluia. Glória a Deus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despesa, nem celeiro. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Então eu quero deixar essa palavra para a senhora. Pastor Márcio, o senhor sabia que hoje eu sou enfermeiro no maior hospital aqui de Mato Grosso do Sul, e nós observamos ali, devido a essa pandemia que está instaurada, né? Além dos casos de Covid que se agravam, nós observamos o estado psicológico dos nossos colaboradores, nossos colegas ali. Eita Deus. E eu posso dizer para o senhor que a depressão, ela é o excesso de passado. A pessoa ela passou por um trauma, por um divórcio, a morte do ente querido, alguém que o Covid levou, um esposo, uma esposa, um filho, né? Sim. Hoje o Covid não está mais escolhendo idade nem comorbidade, né? Infelizmente, o Senhor tem permitido que a ceifa seja de maneira coletiva. E nós observamos que a depressão ela é o excesso de passado. Mas, ainda assim, não está ganhando da ansiedade, que é o excesso de futuro. Sim. Então, enquanto que a depressão, a pessoa se preocupa tanto com o passado, que é algo que já aconteceu, a ansiedade faz com que a pessoa se desgaste pelo excesso do pensamento no que há de vir. O que será que vai acontecer agora? E ela não tem paz para dormir, ela não tem paz para comer, ela não tem paz para se socializar, e ela fica o tempo inteiro ansiosa, preocupada com o que vai acontecer. E vem um medo sobre a vida dela. E isso tudo é uma prisão. Sim. A pessoa está encarcerada dentro da sua própria mente. Então, irmã, eu venho trazer essa palavra para a senhora, o Senhor dizendo: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não valem vocês mais do que as aves? O Senhor está dizendo que Ele cuida até dos pássaros, que não plantam, não colhem, não tem celeiros, não vão ao supermercado, não tem cartão de crédito, todo dia está com a barriguinha cheia. Então o Senhor está dizendo: fica calmo. Não sei o que a senhora está passando, não sei a sua dificuldade, não sei o que está acontecendo. Mas essa noite a senhora vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro que um dia foi derramado pela minha vida e pela vida da senhora.
eu ministro agora na vida da senhora a paz. E não é qualquer paz, não é a paz que o mundo dá. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que o Senhor Jesus dá. Nosso cumprimento, irmã, não é: olá, irmão, o amor de Deus. Olá, irmão, a beleza de Deus. Não, a gente cumprimenta as pessoas uns aos outros com a paz do Senhor. Por quê? Porque é só algo que só Ele pode dar. Não é algo momentâneo como o mundo dá. É algo que realmente traz um aconchego para o nosso coração. Então, irmãos, em nome de Jesus eu ministro essa paz. Não fique ansioso, não deixe o inimigo com essas setas de medo tirar a senhora da situação de paz. Em nome de Jesus, não fique ansiosa por coisa alguma, o Senhor está entrando com a providência. Aleluia, glória a Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor para o diácono já, né? Brendo? Diácono Brendo, Deus abençoe a tua vida. Tá sumido, ele tem que... Tá sumido? Já tô... Rapaz, já sabe, né? Tá cobrando você aqui já. Hein? Entendeu? Você sabe que o seu lugar é aqui conosco. Aqui, uns dos tochas da IBS, né? Tá faltando, falei pra ele aqui, tava falando com ele aqui no particular? No particular aqui, que tá faltando ele com a gente aqui. Eita glória, vamos lá. Irmãos, não esqueça de compartilhar, não esqueça de ouvir, entendeu? Divulgar essa programação, que essa programação vai ser bênção de Deus. Nós estamos aqui com um desafio nesta noite, né? Nós estamos falando sobre cura, sobre libertação, entendeu? E nós cremos que Deus do impossível, Ele já vai entrar com providência na sua vida. Apenas confia no Senhor de todo o teu coração, porque Ele fará. Porque o Deus que nós servemos é o Deus de Israel, o Deus que abre a porta, quebra todo laço, todo embaraço. Peço uma palavra ao nosso irmão, Alberto Soares. Pastor Alberto Soares. Lá da Santa Luzia. Glória a Deus. Senhor, pastor, tá Deus abençoe a sua também. vida. Dá tempo ainda de dar mandar uma palavra, tirar uma palavra para ele? Que aí logo em seguida e depois o pastor... Entrar no momento da palavra. O pastor Márcio vai estar... Você pode tirar uma palavra para ele? Claro, posso sim. Como que é o nome do irmão? Pastor Alberto. Pastor Alberto Soares. Amém. Pastor Alberto Soares. Vamos lá no livro de Josué, Pastor Alberto Soares. Glória a Deus. De Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo o que está na lei que meu servo Moisés te ordenou. Agora não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Essa palavra Deus disse aqui para Josué, pastor, e ele não disse essa palavra para Moisés, ele disse somente para Josué, né? Josué teve por exemplo, por senhor ao Moisés. Depois da morte de Moisés, ele deixou de ser servo de Moisés para ser servo do Senhor. E havia então um comparativo de lideranças ali no povo de Israel, porque se tinha perdido um grande legislador que por 40 anos conduziu o povo, e agora diante do maior desafio deles, que era finalmente entrar na Terra Prometida, se havia então um líder substituindo esse grande homem que Deus decidiu levar. E Deus, olhando para o coração dele, conhecendo ele, porque a palavra diz que Deus não olha como o homem olha, né? Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus viu ali ele se sentindo comparado, ele se sentindo, quem sabe, com medo, quem sabe ansioso, quem sabe duvidando até mesmo se ele iria conseguir substituir aquele grande homem. E a palavra do Senhor veio para ele dizendo: tão somente ser forte e muito corajoso, para que você seja bem sucedido. Então é uma palavra pastoral para esse homem, é uma palavra sacerdotal para esse homem, é uma palavra de liderança para esse homem. Porque homens como o Senhor, pastor, não são homens comuns, são homens que têm que
direcionar um povo, abençoar um povo, orar por um povo, cuidar de um povo. Então não é uma coisa tão simples, tão fácil. Mas o Senhor está dizendo: tenha ânimo, seja corajoso, né? Tão somente ser forte, né? Se anime. O ânimo é o agente ativador da alma. Então tenha ânimo. Aleluia. Se levante. Ô, Creia que vai conseguir, que vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém. Não ouça os Sambalates e Tobias da vida que querem botar dificuldade, querem botar defeito, que vai falar mal do sistema, mal de um, mal de outro, botar dificuldade, botar empecilho. Não ouça, não. Ouça a palavra. Glória a Ouça Deus. que o Senhor é com você. Se anime, se levanta, se coloca em pé, não foque no problema. Eu não sei o que está acontecendo, pastor. Mas assim como Deus falou com Josué, para ele não se sentir comparado, ele não se sentir ali subjugado, não se sentir inferior à liderança que passou, o Senhor está dizendo para você: não permita também se sentir comparado, se sentir subjugado, se sentir ali em um comparativo com outra liderança. Agora, o Senhor está com o pastor, está com você, meu irmão. E Ele vai te fazer prosperar, porque essa palavra saiu de ânimo, de força. Mas Ele condicionou. O que é condicionar? Ele colocou uma regra para que obtivesse sucesso. É ser forte e corajoso. Medo todos nós vamos sentir. Todos nós temos medo aqui diante de uma situação ou outra. Mas é necessário se posicionar em meio a isso. Amém, pastor? Deus abençoe o senhor. Deus possa te dar todo sucesso. Glória a Deus. Peço perdão a todos que estão pedindo aqui palavra, mas nós vamos tirar aqui uma última palavra aqui para o nosso irmão aqui, que ele pediu uma palavra para nós. Foi o irmão Anderson Dias. Anderson Dias. Vamos tirar para ele, vamos encerrar as palavras, né? Que nós vamos entrar no momento da palavra de Deus com o nosso pastor aqui em seguida. Então vamos tirar essa última palavrinha e vamos passar para o nosso pastor aqui. O nosso presbítero Valmir vai tirar a última palavra, amém? Amém. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Anderson Dias, né? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Então creia no Senhor. Deus manda te dizer que o Senhor já é um homem conhecedor da palavra. Então o Senhor toma posse da bênção, crê no Senhor Jesus, porque Ele fará. E creia que Deus já está entrando com providência no que você está pedindo para Ele. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Antes de que você imagina, Deus já vai operar na sua vida o que você tanto pede. Você está atrás de um milagre, do impossível de Deus. Se você tomar posição, você pode ter certeza que Deus vai entrar com providência. Amém? Deus abençoe a sua vida. Olha, já encerrou a hora da palavra, e uma palavra poderosa, a palavra de Deus. E você pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, maravilha, vamos lá. Palavra de Deus ao nosso coração. Eu ainda quero aqui fazer uma reflexão juntamente com os irmãos, em Êxodo capítulo de número 3, falando acerca de alguém especial, né? A Bíblia diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou. Eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Eu disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa.
Amém? Irmãos, você que está me ouvindo aí, através desse receptor, dessa rádio, que Deus possa abençoar a todos. Irmão, palavra de Deus ao nosso coração, falando do povo de Deus que estava vivendo na terra do Egito por 430 anos. Uma minoria estava buscando a Deus, clamando, não aceitava a situação que estava vivendo. E a Bíblia diz que começaram a pedir um socorro a Deus, para que Deus arrancasse-os de lá. E a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, Ele cria um projeto no céu. Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor do povo, e agora Deus traça um projeto no céu. E o projeto de Deus, irmão, é um projeto para dar certo, não é um projeto falido. O projeto de Deus é um projeto extraordinário. A Bíblia diz que Deus cria o projeto e vai colocar o projeto em evidência aqui na terra. Em capítulo 2 de Êxodo diz assim: e foi um da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a Bíblia diz que desse relacionamento nasceu uma criança. A Bíblia diz que colocaram o nome de Moisés, o tirado. E a Bíblia diz que o nosso Deus, a sua mãe, no livro de Êxodo capítulo 2, a Bíblia diz que a sua mãe viu que era formoso. Então o projeto de Deus aqui não é apenas formoso. Ela vem de uma palavra chamada Kitov. Kitov quer dizer era bom. Então o projeto de Deus é bom. É interessante, irmão, que o nosso Deus, ele usa 2 vezes o mesmo projeto aqui na Bíblia Sagrada, e não é que Deus tenha costume de falar, de repetir. Às vezes nós queremos que Deus repita as promessas que Ele já nos falou. A gente quer que às vezes que Deus repita aquilo que Ele já ordenou para a nossa vida, como confirmação. Eu, desde criança, escuto e ouço as pessoas dizendo: se Deus falou, Deus tem que confirmar. E essa confirmação nossa é que Deus repita a mesma coisa. O nosso Deus não é Deus para repetir. Nosso Deus é um Deus de uma palavra só, irmão. Nosso Deus fala pouco, mas quando fala Ele cumpre. Ele não é como o homem que fala, promete, e não cumpre 1/3 parte daquilo que promete. Nosso Deus não. Nosso Deus, quando Ele fala, Ele age. Pastor, então, nós temos aí Deus que fala e para confirmar Ele não repete, não. Aí você vai procurar e vai dizer: mas pastor, lá no livro de Números está dizendo, falaria Ele e não faria, eu diria e não confirmaria. Mas essa palavra, irmão, ela não está dizendo que Deus precisa, para confirmar, Ele precisa repetir o que Ele disse. O nosso Deus, para confirmar, Ele primeiro fala. Depois o nosso Deus vai criar circunstância para a palavra dele se cumprir na nossa história. Então observe bem, a Bíblia diz que aqui Deus está usando o mesmo projeto, e Deus não usa, mas aqui Ele usa. Até para falar, o nosso Deus é o Deus de uma palavra só. Nós temos vários exemplos, como aquele centurião de Cafarnaum que disse para Jesus: Senhor, meu servo está enfermo em casa. Jesus disse: eu vou à tua casa. Ele disse: não é necessário. Eu tenho servo, tudo que eu falo para ele vai, ele vá. Se eu falo para ele vem, ele vem. Quanto menos o Senhor ordena apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado em casa. Nós temos, por exemplo, Jesus andando por cima das águas. Ele termina de despedir a multidão, e ele vai encontrar com os discípulos estão longe. E a Bíblia diz que a tempestade era fortíssima. Os discípulos de longe olham para Jesus que está andando por cima das águas. Eles acreditavam ainda numa mitologia. E eles ficaram preocupados porque acreditava-se que um fantasma andava por cima das águas. Jesus de longe, ele não é como inimigo, ele logo se identifica. Ele diz: sou eu, sou Jesus, não temais, tem de bom ânimo. Pedro, por ser o mais afoito, disse: Senhor, se és tu, manda ter contigo. Jesus só disse para ele: venha. Talvez você precisa, talvez você está dizendo: pastor, mas eu preciso que Deus faça muito mais. Não, nosso Deus só está dizendo: venha.
Aleluia. Se Ele Glória te a chamou, Deus. meu querido, tenha certeza, tu vai andar por cima das águas. Em nome de Jesus. Ah, pastor Márcio, o vento era contrário. Não importa quanto a tempestade está vindo sobre a tua vida. Se Deus falou, venha, não se preocupe. Vai ao encontro de Jesus. Porque se Ele deu a palavra, irmão, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Eu creio. Nós temos aqui vários outros apoio bíblico dizendo que Jesus é um Deus de uma palavra. Por exemplo, nós temos aí, acabamos de falar acerca do mar da Galileia. Jesus entrou no barco e disse, passemos. Se o discípulo tivesse ouvido Jesus, ele só disse uma vez, passemos. Se ele disse, irmão, está dito, nós vamos chegar do outro lado em nome de Jesus. Então nós temos aqui, o nosso Deus criou o projeto. A primeira vez que Deus usa esse projeto, no dia da criação, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Nós vemos que o nosso Deus, ele não gosta de nada no escuro, ou algo negro. O nosso Deus olhou e disse, haja luz. A Bíblia diz que houve a luz do primeiro dia. Está lá escrito, e viu Deus que era bom, que tove. Então, irmão, pastor, o que é que o senhor está querendo nos deixar nessa noite, já partindo quase aí pela madrugada, né? O que é que o senhor está querendo deixar para nós? É simples. O nosso Deus aqui, pela sua poderosa graça e mão, Ele está dizendo que Ele tem um projeto, que você é um projeto. Não é um projeto falido, então é um projeto para dar certo. Deus te chamou para algo grandiosíssimo. Tu não é uma criação qualquer, às vezes você está dizendo, pastor, hoje nós estamos lidando aí com um espírito talvez da inferioridade, coitadinho de fulano, ai, meu Deus, oi, coitadinho de mim. Não, meu querido, tu és um projeto de Deus, coloca isso no seu coração, tu é algo precioso, tu é a coroa da criação de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus aqui, irmãos, ele disse que haja e ouve, e o projeto de Deus é bom. E a Bíblia diz, aí você me pergunta, pastor, o que é que tem a ver isso com o nascimento de Moisés? Muito. O povo estava vivendo um período negro na história do Egito. Não havia alegria, não havia como louvar ao Senhor. Porque, irmão, eu faço essa pergunta, quem é que vai louvar a Deus? Está vivendo cativo, preso, está sendo escravo. E, irmão, esse povo estava vivendo um tempo tão obscuro que tanto fazia dia, noite, ou como dia era a mesma coisa, tanto fazer ficar de olho aberto ou fechado era a mesma coisa. Mas só que nós algo maior. A Bíblia diz que era um tempo o mais obscuro que você possa imaginar na sua vida. Era um tempo negro na história do povo de Deus. Mas Deus, com esse projeto, estava dizendo, eu estou fazendo nascer a aurora de um novo tempo na vida do meu povo. Estou fazendo nascer a aurora de uma nova era na vida do meu povo. Um novo dia eu estou projetando para a vida do meu povo. Deus está dizendo que Ele está escrevendo, Ele está fazendo algo novo, Ele está criando algo novo. Pastor, eu estou vivendo um tempo difícil da minha vida, um tempo difícil na minha história, tudo está fechado, tudo está trancado, tudo parece que não sai do lugar, estou amarrado, o negócio não cresce, não anda. Eu quero dizer que o nosso Deus está dizendo, eu estou trazendo um projeto que vai mudar a sua história. Aleluia, bendito seja Deus. O haja de Deus está chegando na sua vida. Deus está dizendo, eu estou fazendo nascer a aurora de um novo tempo na sua história, na sua vida. A Bíblia diz que era isso que Deus estava projetando para o povo. É a aurora desse novo tempo. Deus quer aparecer na vida
do povo de Deus. Talvez você está dizendo, pastor, a minha esperança estão se acabando, eu não tenho mais fé, eu não consigo acreditar, mas eu quero profetizar nesta noite que Deus está criando a aurora de um novo dia na sua história. Como diz a Bíblia, o choro pode